Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos e que alegria poder estarmos juntos mais uma vez através do nosso canal do YouTube. Hoje chegamos então ao segundo domingo da Quaresma, nesse dia 25 de fevereiro de 2018, e vamos então ver as leituras propostas para esse domingo. Primeira leitura extraída do livro do Gênesis, capítulo 22, versículos 1, 2, depois de 9 a 13, depois de 15 a 18. Salmo responsorial, Salmo 115, segunda leitura, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos de 31 a 34. O Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículos de 2 a 10, que vai nos narrar o seguinte. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João e os fez subir a um lugar retirado, no alto de uma montanha, a sós. Lá, ele foi transfigurado diante deles. Sua roupa ficou muito brilhante, tão branca como nenhuma lavadeira na terra conseguiria torná-la assim. Apareceram-lhe Elias e Moisés, conversando com Jesus. Pedro então tomou a palavra e disse a Jesus: Rabi, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Na realidade, não sabia o que devia falar, pois eles estavam tomados de medo. Desceu então uma nuvem, cobrindo-os com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai-o. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, só Jesus estava com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. Eles ficaram pensando nesta palavra e discutiam entre si o que significaria esse ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, chegamos então a esse segundo domingo dessa nossa caminhada quaresmal. E nesse segundo domingo da Quaresma, a palavra de Deus, então, ela define o caminho que o verdadeiro discípulo ele deve seguir, então, para chegar à vida nova, a qual, então, o Senhor quer ofertar a cada um de nós. É o caminho da escuta atenta da palavra de Deus e também de todos os seus projetos. O caminho da obediência total e radical também ao plano, aos projetos do Pai. Então esse itinerário, onde então as leituras de hoje nos ajudam a poder compreender esse caminho, esse itinerário ao qual nós devemos então percorrer, e que a Quaresma é esse tempo favorável, oportuno, propício, para que nós possamos então nos abrir a essa transformação a qual o Senhor quer realizar na vida de cada um de nós. A primeira leitura de hoje, extraída então do livro do Gênesis, nós temos então um relato de Abraão. Abraão que é posto à prova. Abraão que nós muito bem recordamos, foi chamado por Deus para poder ir em busca de uma terra onde o Senhor mesmo havia lhe oferecido, prometido. Ele oferece a Abraão terra e descendência, aquilo que era o sonho do homem na época de Abraão, na cultura judaica. Todos almejavam então ter terra para poder então ali estabelecer a sua morada, cultivar a terra, plantar, produzir, e uma descendência que pudesse propagar toda o nome, né? A geração, perpetuando o nome, né, dos pais. Então esse era o sonho de Abraão, como o sonho de muitos na sua época. E Deus então vem de encontro aos seus sonhos, seus anseios, e lhe faz essa proposta. Só que para poder alcançar isso, Abraão teve que sair do seu local. Teve que ir ao encontro, em busca dessa terra prometida pelo Senhor. É interessante também que para nós não é diferente. O Senhor também, Ele tem um plano de vida, de salvação, de felicidade para nós. E Ele quer que nós, então, saiamos do nosso comodismo, o que é difícil nos dias de hoje. Muitas pessoas, infelizmente, estão ali estagnadas, paralisadas no seu comodismo. Aí, diante das adversidades da vida, quando surge um problema,
seja ele a caráter social, a pessoa então se faz de indiferente, porque não me atingiu, agora quando lhe atinge, quando atinge um dos seus, aí então ele vai buscar tomar medidas. Então não podemos ser assim, é preciso então nós olharmos, e estamos aí em plena quaresma, em plena campanha da fraternidade, onde então o lema da campanha é: em Cristo somos todos irmãos. E como os irmãos, nós queremos então também ajudar o nosso irmão. Porque não precisamos então ali esperar o sofrimento bater à nossa porta, a violência atingir um dos nossos para que nós possamos fazer alguma coisa. É preciso fazer antes, eliminar o mal pela raiz. E essa proposta então que Deus fez a Abraão, e ele foi. E ali tanto que hoje nós temos no relato da primeira leitura, Abraão que vai ofertar o seu filho único em sacrifício a Deus. Deus então cumpre a sua promessa, lhe dá descendência a Abraão e Sara, que já eram de idade avançada, e lhe concede uma descendência. E esse filho único de Abraão, hoje Deus lhe pede para que ele possa ofertar o seu filho, imolar o seu filho em sacrifício. E qual a postura, a atitude de Abraão? Ele disse: não, esse é meu filho único, eu não vou fazer isso. Não, pelo contrário. Abraão foi fiel. E no momento exato de poder imolar o seu filho, o anjo de Deus então grita: Abraão, Abraão, não faça isso. Agora eu sei que tu temes a mim. É Deus falando com Abraão, porque não é Abraão que vai ofertar o seu filho como sacrifício, mas é o próprio Deus. Isso nós vamos ver mais adiante. Nós vamos celebrar isso lá no nosso tríduo pascal com a paixão, morte, que culminará com a ressurreição de Cristo. Então não é Abraão que vai então entregar seu filho, imolar o seu filho em sacrifício da humanidade. Mas é o próprio Deus que vai então entregar o seu filho em favor, em expiação dos nossos pecados. E ali então Abraão, ele observa mais atrás e vê ali um cordeiro e imola esse cordeiro em sacrifício a Deus. E Abraão então é esse homem de fé que muito nos ensina para que nós também, que estamos percorrendo esse itinerário de fé, possamos aprender com ele a ser fiel, a crer, a confiar em Deus. Porque infelizmente nós, muitas vezes, e quase sempre, jamais teríamos então a coragem de ter a mesma atitude de Abraão. Olha, poucas pessoas hoje em dia fariam o mesmo. Mas Deus é o Deus da vida e não o Deus da morte. É o que também nos ensina essa primeira leitura de hoje. Deus não quer a morte. Diferente, então, dos deuses cananeus, que era comum, por isso que Abraão, então, não estranhou. Era comum ofertar sacrifício de crianças, de pessoas. Mas o nosso Deus é diferente. Ele é o Deus da vida, é um Deus, então, da vida e vida em plenitude. Então, Abraão confia e por isso é tido como o pai da fé, porque não negou nem mesmo o seu próprio filho em favor, então, em pedido daquilo que o Senhor lhe confiara. E aí então nós podemos caminhar olhando para o Salmo responsorial de hoje, que nos convida a percorrer esse mesmo itinerário de Abraão. Andarei na presença de Deus junto a Ele na terra dos vivos. Deus caminha conosco. Deus é o Emmanuel. Ele está no meio de nós. Porque esse Deus se encarnou, assumiu a nossa condição humana e veio estabelecer a sua morada entre nós. Então é preciso caminhar ao seu lado, já experimentando no hoje da nossa vida as suas maravilhas. E aí nós podemos então olhar para a segunda leitura de hoje, onde Paulo escreve para a comunidade de Roma. Comunidade de Roma, comunidade que estava então passando por dificuldades, principalmente naquilo que se refere à comunhão. Muitos ali então estavam dispersos, ou seja, havia de rivalidade, disputa entre a comunidade. E Paulo então chama a atenção da comunidade para que possam então viver a comunhão, gerar essa comunhão. Porque pertencemos a um único corpo onde Cristo ele é a cabeça.
e todos têm o seu valor. Não diferente daquilo que Paulo diz também à comunidade de Corinto. A comunidade de Roma estava passando por isso. E agora, então, Paulo, nessa segunda parte da carta aos Romanos, de maneira especial nesse capítulo 8, Paulo vai nos falar, então, desse Deus que Ele é a nossa força, Ele é o nosso refúgio. É o que nós ouvimos, então, nessa segunda leitura de hoje. Que diremos depois disso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha que palavra que nós até ouvimos muito esse versículo bíblico por aí. Mas é preciso, então, colocar em prática e crer, confiar, acreditar naquilo que essa palavra nos diz. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não temos o que temer. Por que muitas vezes nós, então, nos entregamos ao desânimo, ao cansaço? Quando passamos por tribulação, logo esmorecemos, desanimamos. É preciso, então, aprender com Abraão, renovar, fortalecer-nos na fé. Porque se nós, de fato, crermos nessa palavra, nada poderá, então, assim nos abalar. Porque nós temos um Deus que combate por nós. E aí Paulo, então, vai dizer, olha, Deus, Ele não poupou o seu próprio Filho, mas que por todos nós o entregou, como também não terá com Ele todas as coisas? Então o Pai entregou o seu próprio Filho. Como nós vimos na primeira leitura, não foi Abraão, mas foi Deus Pai que enviou o seu Filho, a qual então entregou a sua vida por amor a cada um de nós. Se esse Deus nos entregou o seu Filho, não dará para nós as demais coisas? Ele quer nos acumular com bênção e graça, mas para que isso se concretize é preciso assumir esse projeto de vida. É preciso nos converter diante de tudo aquilo que está fora do eixo, do seu devido lugar na nossa vida. Então, poderemos usufruir, poderemos crer de fato nessa palavra que nós acabamos de ouvir. Quem nos condenará? Cristo Jesus, que morreu, ou melhor, que ressuscitou, Ele está à direita do Pai, intercede por nós. Isso já nos traz conforto. Isso já nos traz, então, ânimo, coragem, força, porque nós temos, então, um intercessor junto do Pai. E aí nós podemos, então, olhar para o Evangelho. Nem mesmo os próprios discípulos foram poupados também do desânimo. Nós temos, então, um pouquinho antes desse capítulo 9, Jesus que faz o primeiro anúncio da sua paixão. E os discípulos ficaram, então, pasmos diante desse anúncio. Vai dizer, olha, nós estamos seguindo um fracassado? Um homem que vai, então, entregar a sua vida na cruz como um maldito? E ali, então, eles entraram em desânimo, esmoreceram na caminhada. E Jesus, percebendo isso, o que ele faz? Ele então retira-se num lugar deserto, a uma alta montanha, levando consigo Pedro, Tiago e João. E ali diante dele se transfigura, ou seja, revela, antecipa a sua glória, para que os discípulos então pudessem renovar, não porque eles precisam, e muitas pessoas hoje vivem assim, querem viver de sinais, de milagres, de curas, de graças. Não, muitas vezes na nossa vida nós precisamos de sinais. Os sinais não são ruins. O ruim é quando nós temos a nossa fé apenas nele. Aí está o grande erro da humanidade hoje, que é buscar apenas as curas, os milagres, as graças, e esquece de todo um projeto de vida a qual o Senhor então nos convida a seguir. E o Evangelho nos fala, aquele que quer seguir, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e venha após mim. Então é preciso abraçar a cruz, para que depois então nós possamos experienciar também a glória qual o Senhor então quer conceder a todos aqueles que forem fiéis aos seus ensinamentos. E os discípulos então esmoreceram, subiram e Jesus se transfigurou diante deles. A sua roupa ficou tão branca como nenhuma lavadeira poderia assim fazer aqui na terra. Ou seja, a glória de Deus manifestada agora em Jesus Cristo diante dos apóstolos. E ali então ficam atônitos, com medos. Pedro toma a palavra, então diz, Senhor, é bom estarmos aqui, porque aparece ali a figura de Moisés e Elias.
que apontam então justamente para essa realidade. Todo o Antigo Testamento, ou seja, as leis e os profetas apontam para Jesus Cristo. É Ele, o Filho da promessa, que veio então para poder realizar o projeto, os desígnios do Pai. E que os discípulos então não conseguiram compreender. Pedro vai dizer, é bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, ou seja, quero estabelecer aqui a minha morada. E Jesus então, ele diante de tudo isso, vem aquela nuvem que vai dizer, eis o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Então Jesus é o Filho do Pai. E Marcos então deixa isso bem claro agora. Se na primeira parte do seu evangelho, quem então reconhecera Jesus como o Filho de Deus eram os espíritos impuros, demônios, agora o próprio Pai revela que Jesus é o seu Filho amado. Escutai-o. Então é preciso ouvir Jesus Cristo. É preciso então não somente ouvir, deixar que entre no ouvido e saia pelo outro, mas ouvir compete o quê? Entrar a palavra, descer ao nosso coração, porque o coração na cultura judaica é onde tomam-se todas as decisões. Então, tomando essa decisão, iluminado pela palavra, nós podemos então ali ver aquilo que está em desacordo, buscar a conversão. Isso é ouvir, é se alimentar dessa palavra. É isso que nós buscamos fazer aqui a cada vídeo. Nos alimentar e enriquecer dessa palavra. E ali então, depois, Pedro, depois de dizer que quer fazer as tendas, ele olha e já não tem mais ninguém, apenas Jesus está ali. E Jesus diz para eles não contar a ninguém aquilo que eles tinham presenciado, até que então ele ressuscitasse dos mortos. E os discípulos ainda não compreendem o que significa ressuscitar dos mortos. E muitos de nós católicos ainda não compreendem também o que é ressurreição. É mais fácil muitas vezes crer na reencarnação, porque a reencarnação exige compromisso de conversão de mim. Eu vivo, vou aí pagando com caridade e consigo minha salvação por mim mesmo. Ou seja, aniquila-se o sacrifício de Cristo. Nós cristãos cremos na ressurreição, porque a ressurreição, ela então é fruto da entrega, da doação de Jesus Cristo, do amor do Pai, que agora se encarnou, se fez um de nós, e assumiu esse projeto, e doou, entregou a sua vida, derramando seu sangue na cruz, por cada um de nós. Então, ressurreição é uma realidade que nós poderíamos então experimentar já no hoje da nossa vida, no hoje da história. Quantas pessoas estão aí nas drogas que, ao poder então ali deixar-se iluminar por Cristo, abandonam esse caminho das drogas? Quantas famílias que estão aí vivendo os prazeres do mundo, né? Principalmente aquilo que se refere ao adultério, reorientam a sua vida, vivem o perdão, têm uma nova oportunidade de poder reconstruir a família. É ressurreição. Então a ressurreição é algo que podemos experimentar hoje na nossa vida, é claro que também uma realidade futura pós-vida, mas que já podemos colher os frutos no hoje, na medida em que nós nos abrimos aos ensinamentos do Senhor. Na medida em que nós então acolhemos essa palavra e as colocamos em prática. Na medida em que nós então vivemos de fato essa fé, como Abraão na primeira leitura nos ensina. Portanto, queridos e amados irmãos, que nós possamos, como salmista, andar na presença de Deus, junto a Ele, aqui nessa terra, no hoje da nossa história, construindo um mundo de amor, de paz, fazendo com que a violência ela possa ser banida do nosso meio, porque somos todos irmãos em Cristo. E enquanto irmãos, queremos então construir laços de fraternidade, de solidariedade. E, é claro, precisamos denunciar tudo aquilo que fere a dignidade do ser humano, a vida do ser humano, que também é o nosso irmão. Não fiquemos acomodados, saiamos do nosso lugar, vamos caminhar rumo à terra prometida, que o Senhor convida e chama a cada um de nós. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a você, meu querido amado irmão, que faz parte dessa nossa família. Muito obrigado você que está aí compartilhando, ajudando a divulgar esse vídeo, esse canal. Eu agradeço muito a você por também se tornar comigo esse arauto, né, da Boa Nova.
E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, clique aqui em inscrever-se e venha também fazer parte dessa família. Ajude-nos a compartilhar, divulgar esse vídeo, esse canal, para que a palavra de Deus alcance os corações de tantos irmãos que precisam se encontrar, fazer a experiência com esse Deus de amor, de bondade e misericórdia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora dos Navegantes, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a cada um de vocês, fiquem na paz do Senhor. Até o próximo vídeo, se Ele assim nos permitir. Espero por você.